Queridos, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, um texto muito forte, no livro de Jó, capítulo 1, onde estaremos fazendo a leitura e onde estaremos também meditando na palavra do Senhor essa noite. Meditando na palavra, depois nós estaremos orando também. Peço que você esteja muito com o coração aberto, não apenas fisicamente na igreja, mas com seu espírito aqui também, com sua mente, seu coração, porque essa palavra é uma palavra tremenda. A palavra de Deus é uma palavra com muito potencial para nos abençoar, para nos ministrar, e essa palavra é uma palavra muito necessária para todos nós. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação parecida com a de Jó. Talvez não. Se você não está vivendo uma situação parecida com a de Jó, glória a Deus por isso, vamos dar louvores e ações de graça. Mas o que eu tenho percebido ao longo dos anos é que todos nós, hora ou outra, enfrentaremos momentos muito difíceis em nossas vidas, que de alguma forma se assemelham ao que Jó viveu. E então a gente, olhando para a palavra, assimilamos princípios e ensinos que nos dão força quando enfrentamos os momentos de dificuldades, de lutas. Pastor compartilha aqui na igreja ao longo do ano mensagens de diversos tipos. Às vezes a gente avança numa teologia mais profunda, quando falamos da azeidade divina, do proto-evangelho e outras considerações mais dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Mas às vezes a gente aborda, como faremos agora, um dos dilemas comuns do homem, que é a figura do sofrimento, sim. E é um tema que vale a pena nós refletirmos a respeito e orarmos. Jó capítulo 1, vou ler a partir do versículo 1, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, obrigado, irmã Maria, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puser abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra? Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Amém, queridos? Feche os olhos nesse momento um pouquinho e peça a Deus para falar ao teu coração. Ore de forma muito sincera ao Senhor, dizendo o quanto que você gostaria de ouvir, o quanto gostaria de ser impactado por sua palavra. Sim, Senhor, nós estamos na igreja e nossos corações estão abertos para Ti e para a Tua palavra.
Acabamos de ler aqui sobre Jó. E desejamos, Senhor, ao longo dos próximos minutos, onde estamos aqui meditando na Tua Palavra, que Tu possa nos ensinar, mas também nos despertar em nós a fé necessária, que todos nós precisamos para permanecer em Teus caminhos, com segurança, com firmeza, até o fim. Nos fala ao coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu confesso para os irmãos que é fácil falar sobre Jó. O difícil é ser Jó. O difícil é enfrentar o que Jó enfrentou. E o caso de sofrimento de Jó foi um caso muito extremo. Eu não li a história toda dele. Houve uns bastidores, esse diálogo entre Satanás e Deus, e essa permissão muito intrigante de Deus, para que Satanás pudesse tocar em uma pessoa tão íntegra e correta que era Jó. É difícil a gente entender por que Deus permitiu isso. Podemos fazer as diversas ilações, mas só Deus sabe. Há toda uma afeição pedagógica para nós, mas Jó sofreu demais. E nessa permissão dada pelo Senhor, Satanás toca em todo o patrimônio de Jó. Toca também em algo caríssimo para Jó, que foram os seus filhos. E se você de fato é um pai amoroso, uma mãe amorosa, você até está disposto a perder qualquer outra coisa e até lida bem com qualquer outro tipo de sofrimento, mas o sofrimento com o filho, com a filha, é algo assim inimaginável, algo que nos foge do razoável. E Jó passou por isso também. E ainda, para fechar ali com chave de ouro, ação maligna, Satanás ainda consegue uma autorização para tocar na saúde de Jó, culminando ali com a situação de lepra, de desconforto, de doença, que ele distanciava de tudo e de todos, e ele foi uma pessoa que literalmente viveu um fundo de poço físico, material, mas não espiritual, e vale a pena a gente refletir a respeito. Mas assim, de fato, queridos, não é agora ano, mas todos nós, hora ou outra, enfrentaremos lutas, se não nessas três áreas de uma vez, mas intercalando uma ou outra, mas uma hora todos nós vamos chegar nesse fim de caminhada. E a gente vê aqui Jó com grandes tristezas ali em sua vida, e ele perdeu os seus bens. E aquela pessoa que foi pobre a vida toda, e assim, não sei se é tão doloroso perder o barraco que pega fogo, e é doloroso, sem querer minimizar essa dor de quem perde o barraco, mas uma pessoa que se viu na cifra dos milhões, como uma pessoa riquíssima, e vê ali a sua empresa quebrar, e ele ir para a lona, para a sarjeta, para o Serasa. Esse é um dos grandes dilemas do homem também. Cerca de 40% da população adulta economicamente ativa no Brasil está com o nome sujo, não está conseguindo lidar bem com as contas, com as dívidas. E para o homem, eu creio que para a mulher em alguma medida também, mas às vezes eu sinto que para o homem soa ainda mais doloroso quando ele não consegue arcar com o seu compromisso financeiro dentro de casa, quando não consegue fazer tudo, pagar as contas em dia e tudo mais, e isso lhe faz perder o sono. Se isso está acontecendo com alguém aqui hoje, se hoje tem alguém aqui que está vivendo esse momento financeiro horrível, e não é profetizando para ninguém não, ou com palavra de revelação não, mas a estatística diz que é muito possível que isso de fato esteja acontecendo com algumas pessoas aqui. Mas o Deus que é Deus em tantas áreas de nossas vidas, é Deus sobre essa área também.
E se nós podemos falar com o Senhor sobre os nossos problemas sentimentais ou problemas físicos, os problemas dessa área, nós também podemos falar ao Senhor, pedir o seu socorro, a sua ajuda. Mas quando olhamos para a história de Jó, mais do que terminar essa pregação pedindo um socorro na vida financeira, há muitos ensinos que envolvem aqui esse dilema de Jó. E antes de nós aprendermos, antes de nós fazermos a oração pela prosperidade propriamente, antes abaixarmos a nossa cabeça e dizer: Senhor, me ensina o que eu devo aprender aqui com essa história. Me permita aprender, Senhor, o que Jó assimilou, o que Jó tem a me ensinar, antes mesmo que Tu me restitua em dobro a quantidade de camelos e cabras que eu eventualmente possa vir a ter. Jó teve que lidar com a morte de seus filhos, e ali nós vemos um cenário extremo. Aqui na nossa igreja há pessoas que tiveram que enterrar os seus filhos. Há um curso natural onde o filho enterra os seus pais, e que também é doloroso, mas esse cenário onde o pai enterra o filho é uma coisa muito triste também. Eu já realizei cerimônias fúnebres com um caixãozinho branco, onde um bebezinho estava sendo enterrado, e a desilusão, assim, a tristeza da mãe e do pai era uma coisa horrível. Nós, lendo de forma bastante rápida esse capítulo 1 e 2, nós não vamos conseguir assimilar de forma devida, assimilar na medida exata. Mas quando a gente para pensar um pouquinho, a gente vai refletindo um pouco mais, a gente vai conseguindo talvez assimilar mais e melhor. Pessoas como Jó, a semelhança de nós, que também enfrentam lutas. Essa luta que você está enfrentando hoje, há outras pessoas, homens e mulheres de Deus, como você também fiéis, como você também pessoas de fé, como vocês também, talvez julgando que não merecia estar passando por isso, mas estão. Há outras pessoas enfrentando lutas assim também. E o Senhor tem agido na vida de muitos, por que não agir na sua também? Mas se eu quero, ao final da pregação, orar para que o Senhor realize um milagre e abençoe com a devolução dos bens, dos filhos, da saúde, mais 10 filhos ou tudo mais, irrepetível aqui no caso a devolução dos filhos, mas só dizer: Senhor, me ensina, me ajuda a aprender aqui, Senhor, o que eu tenho que aprender, porque não raro nós estamos repetindo de fase, repetindo as provas e reprovando, porquanto não estamos aprendendo aquilo que nós precisávamos aprender. Jó perdeu a sua saúde, se coçando com um caco de telha, com feridas horríveis. Eu me lembro uma vez, eu era criança, eu era adolescente, nasceu uma ferida na minha perna, e essa ferida, ela não sarava de jeito nenhum, passou muito tempo, eu nem fui para o hospital, nem falei para minha mãe, eu morria de vergonha dessa. E os colegas, você sabe que eles têm uns bullying, começam a chamar de pereba, e não sei o que, e tudo mais. Eu tinha uma perebinha que eu tinha, que demorou para cicatrizar, naquele meu mundo de criança ali. Alguém aqui já teve pereba ou só eu? Por favor, irmão, alguém levante a mão aí também, para não pensar que sou eu que tive pereba na vida. Pronto, já estou me sentindo mais confortado. Uma criança, assim, dentro daquele planeta da criança ali, aquilo ali é uma coisa horrível, né? E a gente gosta de dizer, na nossa régua, se a dor do outro é grande ou é pequena, mas não é bem por aí. E quanto mais Jó, numa situação deplorável. Agora, lendo o capítulo 1, nós vemos que existiam realidades espirituais ocultas, que Jó não sabia. Jó não sabia dessa conversa entre Deus e Satanás. Jó não sabia, não sei se a palavra é essa, mas que Deus havia apostado nele.
que Deus estava confiando nele, na reputação, integridade e caráter dele, que haviam esses bastidores, e ele não sabia. Como Daniel, quando orava também, durante aqueles 21 dias, não sabia que havia uma resistência do príncipe da Pérsia. E de fato, queridos, há um bastidor nas regiões espirituais que nós não temos noção. Há algo acontecendo que só Deus sabe. E é natural que a gente queira entender os porquês de tudo que nós estamos enfrentando. Mas vai ter ocasiões que a gente não vai entender o porquê. Eu me lembro de uma pessoa de luto que eu fui visitar, a pessoa chorando muito, e eu cheguei do lado dela e falei, olha, dessa pessoa, eu só vim aqui sentar e chorar contigo, eu não tenho nada a falar para você, senão chorar junto com você. E tem hora que não tem explicação, e você quer tentar explicar e só prejudica. Às vezes o moralismo, sei lá, querer minimizar o problema, não, tem hora que é só choro mesmo, tá, queridos? Tem hora que é o choro, tanto que Jesus falou, bem-aventurados que choram, Jesus chorou também, tem um silêncio também, que a gente tem que lidar também, porque uma coisa é você entender, outra coisa é você confiar, e para confiar, a gente não precisa necessariamente entender. Algumas coisas você vai entender, aqui, antes de findar os seus anos, algumas coisas você vai entender só na glória, mas todos nós temos recebido o convite do Senhor para confiarmos nele. Você pode dizer amém? Jó é apresentado por Deus, e nós vemos aqui de uma certa forma Deus se gabando do seu filho, que era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E são ideais para todos nós perseguirmos, mas na nossa lógica, alguém íntegra, temente a Deus e que se desviava do mal, essa é a última pessoa que tem que ser acometida por qualquer uma dessas mazelas aqui. É a nossa lógica. Afinal de contas, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou do bem, nunca fiz mal a ninguém. Por que eu estou com essa hérnia de disco então tão horrível, que não me deixa nem dormir, nem ficar acordado, nem sentado, nem em pé? Por que me acometeu esse mal, essa mazela? Nos deve inspirar isso, porque nem diante das dificuldades, Jó quis abrir mão da integridade. Irmãos, e vivemos dias e contextos de tanta desonestidade, de tantas pessoas más, de tantas pessoas que agem de forma errada, e você vai ser tentado a abrir mão da sua integridade. Abrir mão da sua integridade. Diz que teve um jovem, da idade do Caleb, que foi para o interior do Goiás. Chegando lá, foi assistir uma briga de galo, uma rinha de galo. Tinha levado R$50 para passar o final de semana. Se atreveu a apostar os R$50 na briga do galo, com a perspectiva de ganhar 5-1. Perguntou para um velhinho, vem cá, moço, qual que é o galo bom desses dois aí, o branco ou o preto? E o velhinho falou, o galo bom é o branco. Apostou R$50 no galo branco. O galo branco levou uma surra, ficou cego dos 2 olhos e perdeu a luta. O jovem ficou triste, desiludido, foi falar com o velhinho, mas moço, você não falou que o galo branco era o bom, tomou uma surra? O galo branco era o bom, o galo preto é que era o mau. Calma aí. Mas tem hora que você parece que quer se cansar de ser o galo bom. Eu não quero ser mais o galo bom, eu quero ser o mau. Porque o bom só apanha, eu quero é bater. Por que eu que tenho que apanhar toda vez? Por que eu que tenho que engolir a seco? Por que eu que tenho que aguentar essa pessoa? Por que eu que tenho que manter minha integridade em meio a tanta gente agindo errado? Meu querido, essa palavra é para você. Mantenha a sua integridade, mesmo em meio aos conflitos, em meio às desavenças, em meio aos problemas os mais diversos, porque essa é a sua natureza.
porque as suas vestes foram alvejadas com sangue do Cordeiro, porque você nasceu de novo, porque você é nova criatura, porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Vemos um Jó intercedendo pelos seus filhos, eles faziam as festas, e Jó de madrugada apresentava sacrifícios, holocaustos pelos seus filhos. E nós vemos um Jó preocupado não só com o bem-estar físico dos filhos, mas com a saúde espiritual, dos filhos. Você tem a preocupação de matricular o seu filho em um bom colégio? Você tem a preocupação de ver seus filhos vestindo roupas boas? Você tem a preocupação dele estar se alimentando bem e tudo mais? Mas a semelhança de Jó, precisamos cuidar, nos preocupar, nas nossas projeções, a vida espiritual de nossos filhos. E Jó intercedia. Por isso, queridos, você vai ver tantas vezes aqui a gente falando dos nossos adolescentes, das crianças, dos juniores, e mais que nunca isso tem sido uma prioridade nossa, algo que a gente tem orado a respeito, buscado, quebrado a cabeça, buscado em Deus direção e oração, pois é algo importante, a gente vê isso aqui em Jó. Então, irmãos, quando eu olho para Jó, eu não vou direto para o capítulo 42, para a gente fazer, a gente podia fazer isso, né? Ir direto para o último capítulo, falar da multiplicação, que foi devolvido 10 vezes, resolve logo, pastor, vamos orar logo para recebermos 10 vezes mais, que 50, que seja, e está resolvido. Não é ir para o último capítulo, tem esse tanto de detalhe ao longo da história, que são tão importantes, se não mais importantes do que essa última página. Jó foi um homem fiel a Deus, apesar de ser rico. Apesar de ser rico. Eu não quero demonizar a riqueza. E havia na Bíblia muitos homens ricos que eram tementes a Deus, como Abraão, por exemplo, o próprio Jó também, e poderia dar outros exemplos, mas é um desafio também você ser rico e você ser fiel a Deus. Eu desejo que os irmãos enriqueçam, desejo que vocês prosperem. Há muitas pessoas aqui no nosso meio com muito potencial, com capacidade para isso, com inteligência, com sangue no olho para trabalhar. Mas Jó foi essa pessoa que, quando rico, não permitiu que aquilo que era material e financeiro lhe afetasse negativamente a fé. Existem pessoas que não precisam crescer muito para começar a deixar as coisas de Deus em último lugar, para deixar de ter tempo de ler a Bíblia, de congregar, de buscar a Deus, e não convém que seja assim. E nesse ponto do esboço, falando sobre Jó, sua riqueza e sua fé, peço que você analise a si próprio, se o fato de você estar ascendendo na vida acadêmica, ou financeira, ou empresarial, se isso lhe tem afastado dos caminhos do Senhor ou não. Desejo que você tenha o seu pós-doc, que você conquiste aí os avanços financeiros os mais diversos, mas não permita, como o próprio Luciel falou, ele antecipou aqui, teve um momento da vida dele que ele teve que fazer uma decisão ali, que implicaria em um aparente revés financeiro, mas que para aquele momento lhe resguardasse a fé. Então é exatamente esse tópico aqui, que eu compartilho com os irmãos, que foi uma característica de Jó. Satanás desafia Deus, claro que ele é fiel, você dá tudo para ele, tira as coisas dele para ver se ele permanece fiel. É uma lógica assim, é uma lógica muito lógica, a gente consegue de uma certa forma assimilar essa lógica que Satanás apresenta, né? Fulano está bem, está tudo ótimo, então ele serve a Deus, na hora que ele perder tudo, ele não vai mais servir a Deus. E é natural que o pastor pergunte, quanto a você e quanto a mim? Nós seríamos aqueles que permaneceríamos fiéis, se as coisas piorarem?
E Deus, no versículo 12, diz: não, tudo bem, Jó, vai lá. Jó não, Satanás, apenas não toque nele. Deus permite que Satanás lhe toque, que o Satanás lhe cause prejuízo, e com a permissão de Deus. Olha que coisa aparentemente contraditória, com a permissão de Deus. E tem hora que Deus permite, por razões as mais diversas. E a ênfase maior, queridos, não é um olhar puramente econômico e matemático, onde as cifras determinam se você é abençoado ou não, mas é algo muito mais profundo e oculto, que envolve um relacionamento de fato entre o homem e Deus, um relacionamento aqui exemplar. E há uma chamada e uma tônica aqui entre nós, na mensagem essa noite, jogando luz, mais do que na prosperidade e restituição de Jó, sobre um relacionamento entre um homem de Deus e o seu Deus. E o Senhor, sim, de fato, tem bênçãos as mais diversas para todos nós, sim, mas Ele prima por um relacionamento, antes, um relacionamento contigo. E Jó, de fato, foi tocado por Satanás em áreas muito sensíveis, como nós falamos, bens, filhos, saúde. E a reação dele, quando ouve todas essas notícias, quando se depara com aquele, o estômago ali em um turbilhão de emoções, de dopamina, serotonina, todos os neurotransmissores mais diversos ali em ebulição. A reação de Jó é se prostrar, como diz no versículo 20, vamos ler. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó prostrou-se em terra e o adorou. É uma postura de reconhecimento, de honra. Ele reconhece que todas as suas fontes estão no Senhor. Não raro, quando Deus te abençoa com inteligência, com QI, com dinamismo e com capacidades, você é tentado, nós somos tentados, a atribuir aos nossos dons, às nossas capacidades, o mérito, pelo nosso êxito e pelas nossas realizações. Não é difícil a vaidade nos incentivar a nos reconhecer a nós próprios como o grande responsável por essas brilhantes realizações que nos abrilhantam o currículo. Mas Jó diz: não, negativo, foi o Senhor me deu, o Senhor tomou. Em tudo isso, seja o nome do Senhor louvado. Esse reconhecimento, ele é importante, ele é necessário. Repita assim comigo: Senhor Jesus, o que eu sou e o que eu tenho vem de Ti. Mais uma vez: Senhor Jesus, o que eu sou e o que eu tenho vem de Ti. Quando ele se prostra e adora, esse é um caminho tão necessário para nós. E nós precisamos, se você ainda não faz isso, te recomendo a fazer isso. No momento de dor e da dificuldade, você se ajoelhar diante do Senhor, colocar um hino para te ajudar a cantar e adorar, de porta fechada, sem ninguém ver, e ali você se derramar diante do Senhor, com toda a sinceridade, cantar, adorar ao Senhor. E Jó diz: olha, Deus tinha permissão de levar de volta, Deus me deu, mas Deus pode levar de volta. Você permitiria que Deus levasse de volta o que Ele te deu? É uma pergunta um pouco assim, até técnica. Você permitiria que Deus levasse tudo de volta? Você permitiria que Deus levasse 100% de volta? Você permitiria que Deus levasse 10% de volta? Essa é mais difícil, sabia? Você permitiria que Deus levasse 10% de volta?
E o vezes foi o silêncio de Deus. E alguém pode dizer: cara, esse silêncio de Deus é o que me quebra. Que parece que a gente está tudo bem, a gente ouve Deus para todo lado, mas quando está no meio da crise, tem hora que parece que a voz de Deus some. E aqui propositalmente o Senhor, por um tempo, se silencia na vida de Jó. E esse silêncio de fato é desafiador. De vez em quando aparece alguém conversando comigo, falando do dilema do silêncio de Deus, onde a pessoa parece que, ou pastor, ou Deus não está falando, ou eu que não estou conseguindo ouvir isso. Porventura pode uma mulher do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Meu irmão, Deus não esquece de você. Ele pode silenciar-se por um tempo, e a gente não entende os porquês, mas em algum momento as coisas vão confluir e vão se encaixar, e você vai perceber que durante todo o tempo o Senhor foi bom, o Senhor esteve presente e te ajudou. E um dia que nós estivermos na glória com Cristo Jesus, vamos até pedir desculpa para Ele, sim. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu desconfiei que Tu não estava comigo. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que eu desconfiei de Ti. Hoje aconteceu uma cena bem engraçada. Houve um irmão da igreja que me deu 2 jacas maravilhosas, mas só que era muito para mim. E aí eu dei uma para o meu irmão Guaraci. E na hora que eu dei uma para o meu irmão Guaraci, o meu pai viu o Guaraci entrando com a jaca no carro. E na mesma hora ele falou: o Jair deu para o Guará e não deu para mim. Na hora. Só que antes dele terminar de falar, eu cheguei lá na casa com um pedaço da minha jaca para ele. Aí ele ficou todo sem graça, pediu desculpa para mim e para minha mãe, que minha mãe estava do lado, e minha mãe: tá vendo, ó, você pensou mal dele? Ele: irmãos, tá, o que eu quero dizer? Tentando ilustrar um pouquinho assim, que às vezes a gente se precipita, ou pensa que Deus se esqueceu, ou que Deus não vai trazer o seu pedaço de jaca, que outras pessoas ganharam a jaca, você não ganhou. Mas Deus trabalha nos bastidores, e na hora certa Ele vai prover, e quando a gente chegar no céu nós vamos dizer: Senhor, tudo o que eu precisava Tu me deu, inclusive em uma medida muito maior do que eu precisava. Senhor, Tu me deu mais sapatos do que eu fui capaz de usar. Tu me deu mais bolsas, Senhor, do que eu fui capaz de usar. Tu me deu mais roupas do que eu fui capaz de usar. Dei roupa para os outros. Tu me deu, Senhor, ao longo de toda a minha vida, mais comida do que eu fui capaz de comer, que tantas vezes eu joguei no lixo. Senhor, Tu me deu, Senhor, mais do que eu. Essa vai ser o nosso discurso quando a gente chegar no céu. Tanto Ele me deu mais que eu fiquei gordinho. Estou chegando no céu gordinho, Senhor, porque o Senhor me deu uma quantidade maior e eu comi. E vai ser um dia de lágrimas, queridos, um dia de reconhecimento. E agora, para piorar tudo, parece que Satanás falou: rapaz, eu conheço essa mulher de Jó, e ao invés de eu matar ela, eu acho que se ela ficar viva, ela vai me ajudar mais. E ele não quis tocar na mulher de Jó. E existem 2 referências na Bíblia sobre a mulher de Jó. Essa inicial, quando ela diz: amaldiçoa o seu Deus e morra, uma frase duríssima para você dizer ao marido no momento de crise dele. E a segunda referência está Jó 19, versículo 17, quando ele disse assim: minha mulher acha repugnante o meu hálito. As 2 referências quanto à mulher de Jó foram referências
ruins. E eu quero falar às irmãs que estão presentes aqui, que vão estar ao lado do seu esposo nos momentos bons, mas que também estarão ao lado do seu esposo no momento ruim. E quando ele estiver num momento de dificuldade, você pode fazer como a mulher de Jó, e dizer que ele tem uma boca podre, que ele não está escovando os dentes, que os dentes dele fedem, que ele está cheio de remela, você pode pegar ele no momento que ele já está fragilizado e machucá-lo ainda mais. Ou você pode, nesse momento de dificuldade dele, com muito amor e sobriedade, tocar na perna dele enquanto ele estiver dirigindo, e dizer assim: meu amor, nós vamos superar isso tudo. Eu acredito em você. Você é inteligente, você é forte. Lembra que a gente já superou aquela situação lá? Lembra que Deus abriu a porta na sua vida, você fez isso, isso, aquilo, outro? Você vai vencer. Nós vamos vencer juntos e eu vou estar ao seu lado. Como é maravilhoso quando a mulher sábia edifica a sua casa e usa as palavras não para piorar a situação, mas para melhorar a situação. Agora, se eu faço uma cobrança agora das mulheres, mas essa cobrança pode ser espelhada em gênero, número igual para o marido também. Nos momentos de fragilidades e dificuldades de sua esposa, você estar presente. Ela está com TPM, que o que ela está precisando é lavagem de roupa. Ela está precisando é uma pia de louça para ela lavar, isso sim. Alguns maridos são totalmente insensíveis aos momentos de dificuldade, de fragilidade da mulher. E não convém que seja assim, que haja compreensão de nossa parte. Marido também. Mas em tudo Jó não pecou com seus lábios, é o que diz a palavra. Normalmente se diz que quando você fica pobre, você perde os seus amigos. E de fato, existem muitos. Quando você está muito bem, você tem muitos bajuladores ao seu redor. Uma coisa é quando você está maquinado, quando você está cheio das pacoteiras, outra coisa é quando você está quebrado. Aí é outros 500. E Jó, ele perdeu tudo, mas capítulo 2 fala dos amigos. Ele faz Bildade, Zofar, que foram até ele. Então, de certa forma, ele preservou alguns aqui. Eu vou falar desses amigos de Jó, que eles começaram a acompanhar o amigo no momento da dificuldade. Choraram com ele, sentaram-se no chão com ele. Choraram, ficaram calados por 7 dias. Até aqui nota 10. O problema foi quando eles começaram a falar. Ai. Nós temos 2 ouvidos, uma boca. E nosso ouvido fica aberto o tempo todo. E a boca, normalmente, é para ficar mais fechada. E todo mundo gosta de apresentar essa lógica de ouvir o dobro do que a gente fala. Se existe algo que de fato é relevante para nós em momentos da dificuldade, é a esposa, a família, o marido, mas os amigos também. E normalmente nós podemos nos postar aqui com a posição de muita exigência em relação aos nossos amigos, que eles deveriam nos ajudar. Para si próprio, de você ser um bom amigo para aquele que está enfrentando a dificuldade, para aquele que está enfrentando o momento de luta. E como é importante, queridos, você parar e ouvir, somente estar junto. Você não precisa querer dar lição de moral ou ensinar o caminho das pedras sempre, porque às vezes a gente nem sabe. Mas o fato de você parar e ouvir, estar aí ao lado, é tão importante. Irmãos, você percebeu que o irmão Luciel está enfrentando uma dificuldade. Você ficou sabendo que ele bateu o carro, que ele está vivendo um momento de crise. Dá uma ligada para ele. Se possível, Luciel, me dá o seu Pix aí. Eu vou depositar uma besteirinha para você. R$500 lá para ajudar ele. Então, já pensou?
bênção de Deus também, faz parte, tá, queridos? Não é toda vez que a gente consegue fazer isso, e não é com todo mundo, mas tem vezes que você de fato vai fazer isso. Pô, o Luciano é um cara do bem, conheço ele, por um acaso recebi meu 13º, consegui pagar tudo, estou com uma gordurinha, eu vou ajudar o Luciano, é uma pessoa boa, cara. É só uma ilustração, tá, queridos? Às vezes é o Luciano que vai dar o Pix para os demais também. Então, agora é de ligar, de se preocupar, de se importar. Poxa, eu percebi que o Luciano, rapaz, está há um mês que não vem na igreja. Não vou ligar uma mensagem, uma ligação de cobrança, mas expressando de alguma forma que a gente se importa, que a gente ama e tudo mais. Agora, quando eles começaram a fazer proposições equivocadas em relação a Jó, os amigos, aí, faça isso, Jó, tudo vai se resolver, isso está acontecendo, Jó, porque você está em pecado e tudo mais. Quando eles começaram principalmente a acusar Jó, aí foi onde eles pisaram na bola de verdade, piorando ainda a situação de Jó. Argumentos muito fortes, inclusive impiedosos. E Jó, ora, fala com Deus, de certa forma questiona Deus ali, começa a sua lamúria diante do Senhor ao longo dos capítulos ali todos ali do livro de Jó. Agora, em meio ao conflito mais cruel, nefasto, em meio à crise, ao epicentro do terremoto, no olho do furacão, Jó teve um encontro com Deus, Jó teve uma experiência ímpar, particular com Deus, que toma então uma projeção muito maior, que lhe impacta, e essa experiência, essa vivência, essa fé no Senhor, essa voz do Senhor que finalmente lhe fala, lhe preenche o coração, lhe faz tudo ter sentido. Então o Senhor mostra claramente que não havia esquecido Jó, que não havia abandonado Jó, que não havia deixado de amar Jó. Não obstante Jó fazer as perguntas dos porquês, o Senhor não respondeu nenhum porquê disso. O Senhor começa a fazer um monte de perguntas para Jó e tudo mais, e não respondeu o que Jó queria necessariamente responder, mas nem foi necessário mais. E a vivência que Jó tem naquele momento com Deus, lhe foi absolutamente suficiente. O Senhor é o suficiente para nós. O que o Senhor falou para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E há uma ênfase aqui nesse sentido, que quando você ouve a voz do Senhor, quando você lhe experimenta a presença, quando você de fato lhe percebe, queridos, isso é tão impactante, tão importante. E aí tem um hino que vou cantar com vocês agora, a capela, quem quiser cantar comigo, cante, que diz assim: só de ouvir sua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir a sua voz, só de ouvir a voz do Senhor. Ah, o Senhor é tremendo, queridos. Mas na hora certa, Jó vivenciou a completa restauração em sua vida. Deus lhe fala, depois de todo sofrimento, Deus lhe dá os dobros, o dobro de bens, toma aqui o dobro de bens, mais filhos, 10 filhos. Mas pastor, e os filhos que haviam morrido, eles ressuscitaram? Foram outros. Ele não recebeu o dobro de filhos? E aqui eu tenho uma palavra bem peculiar para dar para os irmãos, bem própria.
Porque houve de fato um momento em que Jó entrou na glória e ali ele se reencontrou com os seus filhos. E novamente abraçou. E um dia eu vou entrar no céu. E logicamente, a primeira pessoa que eu quero ver no céu é quem? Jesus Cristo. É a primeira pessoa que eu quero ver no céu. E a segunda pessoa é a minha irmã Deuseni. Eu acho que eu vou deixar Paulo e Moisés para depois. Mas você já aconteceu de você sonhar com alguém que faleceu, que morreu? E eu já sonhei com ela, se reencontrando no céu inclusive, e eu vou me reencontrar com ela. E eu sei que hoje ela não está perdida. Não é necessário que eu procure, mas ela está no Senhor. Então, nesse quesito especificamente, eu quero trazer essa palavra de conforto para mim, e talvez para mais alguém que esteja aqui, que até hoje chore a dor de uma perda de uma pessoa, de uma perda temporária, mas nós, novamente, vamos nos encontrar na glória, e a bênção do Senhor desse reencontro será completa. Já caminhando para o fim, se a Lorena, o pessoal do louvor que já quiser se aproximar, capítulo 10, capítulo 42, versículo 10, tem esse versículo muito clássico, que o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Agora, talvez eu poderia falar sobre isso, desse poder que o Senhor tem de modificar a sua vida drasticamente. Então seria esse o ponto alto, queridos? Recebermos em dobro aquilo que foi tomado. O Senhor de fato pode fazer isso, e eu até vou orar para que o Senhor faça isso, essa restituição. Mas eu vejo forte aqui, não o dobro de bens, a melhor parte, mas a experiência de Jó com Deus. E o Senhor quer que cada um de nós também tenhamos a nossa experiência pessoal com Ele. Eu tive minhas experiências com Deus. Agora eu quero que o Christian tenha as experiências dele com Deus. Eu já ouvi a voz de Deus, mas agora eu quero que o Christian tenha essa vivência, essa experiência dele. E no versículo 5 do capítulo 42... Jó quase de forma poética diz: Pai, com os ouvidos eu ouvira falar de Ti, mas agora os meus olhos Te veem, fazendo Jó esquecer o sofrimento, o pior sofrimento, uma voz e uma presença que suplantava tudo e todos. E me traz à tona novamente a conclusão de Jó no capítulo 13, versículo 15. Ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. E agora quero fazer a última oração do culto com os irmãos. Quero pedir que você se coloque em pé. Pedir que você feche os olhos. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai amado, nós oramos a Ti neste domingo, em que nós estamos meditando em Sua palavra, onde nós, Senhor, nos pomos aqui a lembrar de Jó, e em quantos momentos nós acabamos nos identificando, talvez não na mesma medida, mas sabe, Senhor, quantos de nós aqui, se não todos, também enfrentam os problemas os mais diversos. E Senhor, é legítimo nós orarmos para que Tu traga a solução para o problema que enfrentamos, mas quantas vezes não a percebemos, Senhor, para todos os bastidores que acontecem, coisas, uma batalha espiritual travada, que exige de nós paciência e confiança em Ti. Por isso, ó Deus, coloca confiança em nossos corações,
para que possamos enfrentar o que for necessário, com os olhos fixos em Ti. E se a nossa saúde se esvair, se o nosso dinheiro, Senhor, for esparramado, se aqueles a quem amamos, Senhor, nos faltar da forma trágica que seja, mas que tenhamos uma fé inabalável em Ti, uma confiança que nos enche o coração, Senhor, de alegria, de convicções. E eu oro por cada um aqui que hoje está sofrendo, que hoje, Senhor, está angustiado e que talvez viu na igreja, Senhor, um lugar para, sei lá, se derramar, mas não recorremos a Ti, Senhor, como uma porta mística que talvez saia alguma coisa boa de dentro, mas com convicção nos achegamos diante do trono da graça, com convicção, com esperança, com fé, que Tu não abandona Teus filhos, que Tu não esquece Teus filhos, mas que com convicção de que Tu tem uma hora certa, um tempo certo. Cremos que Tu responde às orações, mas cremos também que Tu faz do Teu jeito, da Tua forma, e que nós, Senhor, estejamos confiantes em Ti, Senhor. Enche o coração dos Teus filhos de confiança, de fé, para superar, passar por tudo e chegar do lado de lá e dizer, Senhor, que Tu esteve conosco, que nós estivemos contigo, e que nossos filhos que nos acompanham enxerguem em nossos olhos, Senhor, essa convicção que os filhos de Jó encontravam no pai, na mãe, no pai, e essa mulher, Senhor, de Jó, que de alguma forma, Senhor, nos alerte hoje, para que tenhamos palavras corretas para com o marido, para com a esposa. Senhor, nós Te agradecemos por esse dia, por esse domingo, em Tua presença. Essa semana se inicia e nós a entregamos em Tuas mãos. Hoje é o primeiro dia da semana e estamos aqui em Tua casa, e ao longo da semana continua ministrando aos Teus filhos, dando direção, dando sabedoria, livrando do mal, mas falando a cada um de nós, dia após dia, e o faremos, Senhor, até o dia que nos encontraremos contigo nos ares, onde nós veremos novamente aqueles que já se foram, mas que estão em Ti, e então a nossa vitória será completa. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluias. A quem tenho eu